Boa noite a todos. Para nós, da diretoria do Graciosa Country Club, é uma alegria ter vocês aqui nessa noite em que recebemos o escritor, historiador e arquiteto, não sei se a ordem é essa, Paulo Resutti, que vem nos brindar com mais uma noite de cultura que já está virando tradição nessa casa. Esse trabalho é um trabalho da diretoria cultural, conduzida pela Liana Leão, que generosa e modestamente me passou aqui o microfone. É assim que ela faz, é assim que essa diretoria faz, trabalha em conjunto, todos juntos, um colaborando com a área do outro. Esta é, sem dúvida, uma das palestras mais importantes que a gente recebe aqui. Temos aqui convidados do clube, convidados dos nossos parceiros nessas iniciativas culturais que têm crescido a cada edição. Nós contamos com a parceria do Solar do Rosário, com a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, que estão aqui conosco nessa noite, representados pela Lúcia Casilo e pelo Érico Vital Brasil. Essas parcerias são fundamentais para que a gente consiga ampliar, para que a gente consiga trazer mais gente e disseminar ainda mais a cultura. Essa é uma premissa dessa gestão, conduzida pelo presidente Tobias de Macedo, que é um apoiador da área cultural, que acredita que a cultura é uma transformadora social. Além dessas parcerias que ampliam esse trabalho, a gente ainda realiza uma contrapartida social que a gente considera muito importante com a Biblioteca Pública do Paraná. Então, desde o ano passado, todos os autores que a gente traz aqui ao Graciosa, nós dividimos com a Biblioteca Pública para que a gente possa fazer um evento ainda mais amplo e mais democrático. E isso vai acontecer amanhã lá na biblioteca também. Eu convido a Lúcia Casilo, diretora do Solar do Rosário, para fazer a apresentação do nosso convidado dessa noite. Muito obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Isabela. Eu quero agradecer ao nosso presidente, Tobias, a Isabela, diretora de comunicação, que faz um trabalho extraordinário no clube, a Liana Leão, nossa diretora de cultura, que realmente é muito animada e faz as coisas acontecerem. Eu vim falar em nome do Solar do Rosário, da parceria cultural entre o Graciosa, a Fundação Maria Luísa Oscar Americano de São Paulo, representada aqui pelo Érico, e o Solar do Rosário. Porque a cultura, realmente, como a Isabela falou, ela faz parte da essência desse clube. E cada dia mais, eu tenho certeza que os associados aqui presentes e alguns convidados percebem esse trabalho através das apresentações musicais, das palestras, enfim, nós temos, inclusive na plateia, entre associados, nós temos aqui a Clarice Miranda, que é conhecedora profunda de música clássica, já deu palestra aqui no clube, dá aula de música clássica no Solar do Rosário. Nós temos a Fabiola Akel, associada do clube, que é diretora fundadora da Orquestra Ladies Ensemble, a primeira orquestra profissional de mulheres do Brasil. A própria Liana Leão, diretora de cultura, não poderia ser uma pessoa melhor. Conhecedora, especialista em Shakespeare e literatura inglesa. Então, tudo isso traz essa cultura para o clube. E acompanhando todos esses eventos, alguns anos já que a Liana traz, a gente vê o crescimento do público dentro do clube, o que é maravilhoso. As pessoas realmente se interessam e sentem essa necessidade. Eu queria... Bom, hoje nós vamos ouvir sobre Dona Leopoldina. A mais recente palestra que nós tivemos aqui foi com a historiadora Mary Del Priore, não sei quem estava aqui que lembra, sobre a Tarsila do Amaral. E acho que a gente pode dizer que a Mary foi uma espécie de mentora para o Paulo Resutti, né? Por mais Marys e Paulos nesse Brasil, por favor. Enfim, o livro da Dona Leopoldina, eu particularmente acho ela uma mulher extraordinária.
forte, que foi preparada e criada para exercer o papel que ela exerceu. Mas quem vai falar dela é o Paulo Rezzutti. O Paulo é biógrafo, pesquisador, escritor, e recebeu já o prêmio Jabuti pelo livro Dom Pedro I. São mais de 20 biografias que ele escreveu, com muita propriedade sobre os personagens do Brasil imperial, tendo acesso a todos os acervos no Brasil e em Portugal. E, inclusive, o Paulo é responsável pela pesquisa histórica da coleção do Museu da Fundação Maria Luísa e Oscar Americano em São Paulo, que é uma das maiores coleções também do Brasil desse período, junto com o Museu Imperial de Petrópolis. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque, para vocês perceberem a importância das parcerias culturais. Quem é a Fundação Maria Luísa Oscar Americano que está junto com o Graciosa? O Solar do Rosário, nós somos a único centro cultural particular de Curitiba há 32 anos, com galeria de arte, uma escola de artes. Hoje nós temos o Auditório Regina Casilo, que é a casa da Orquestra das Ladies Ensemble. Então, essa é a importância dos apoios, das parcerias, para poder oferecer cultura, inclusive da forma que a Isabela falou, levando quem é convidado do clube na biblioteca pública. Isso é democratizar. Então, eu deixo com vocês o nosso historiador. Muito obrigada pela sua série das histórias não contadas. Eu queria te agradecer sobre isso. Então, por favor, Paulo, muito obrigada. Boa noite a todos. Bom, primeiro é uma satisfação estar aqui, não em Curitiba, porque eu já conheço Curitiba há muitos anos. Primeira vez em Curitiba foi na década de 90, eu fiz o Miller Summer Fashion. Eu era arquiteto, eu fiz a cobertura do desfile de moda que aconteceu no Shopping Center Miller. Bom, isso foi em outra encarnação. Eu tive várias encarnações na mesma vida, porque eu já fui um pouco de tudo. A única coisa que eu não fui foi dono de quitanda, como diz um amigo meu. Eu queria agradecer ao clube, agradecer ao Solar do Rosário, à Fundação Maria Luísa Oscar Americano, que quem do Solar do Rosário já foi lá em São Paulo e conversou, fez o tour comigo, já conhece as peças espetaculares que tem na Fundação e que eu trouxe um pouco nessa minha fala hoje, para vocês também conhecerem um pouquinho dessas peças tão especiais que tem na Fundação. Normalmente, a gente tem essa primeira imagem dessa minha biografada, né, que é uma pintura do Failucci, Domenico Failucci, que foi feita em 1921 para o Museu Paulista da USP. Foi encomendada por um homem, pintada por um homem, e retrata a mulher como o homem via a mulher naquela época, como mãe, e dentro do ambiente interno, né? Então, aqui a gente tem a Dona Leopoldina cercada pelos filhos dela. Então, a gente tem o Dom Pedro II no colo, e as outras crianças, Maria da Glória, que vai ser a rainha Dona Maria II de Portugal, e a Dona Januária, a Paula Mariana, a Francisca, ao lado dela, né? Então era essa imagem que até um bom tempo atrás o homem tinha da mulher, né? Como uma mãe de família, né? Basicamente sempre dentro de ambientes internos, nunca de ambientes externos e nunca entrando dentro da questão da política, né? A política, o ambiente político, o ambiente público é o ambiente dos homens. A mulher pública tem outra conotação, né? Então, só que essa visão, como eu disse, é a visão de dois homens, a do diretor do Museu Paulista da época e do pintor que fez essa pintura, que também era um homem. Eu gosto mais de uma outra imagem da Dona Leopoldina, pintada na mesma época, só que por uma mulher que a gente vai ver mais para frente. Bom, mas como tudo começou? Começou nesse lugar, que é um complexo em Viena, chamado Hofburg. Ela nasce, a Dona Leopoldina, nesse palácio no centro de Viena,
capital da Áustria, na época era a capital do Sacro Império Romano-Germânico, em 22 de janeiro de 1797. Ela está inserida dentro de uma dinastia, que é a dinastia dos Habsburgos, que já domina boa parte da Europa, principalmente a Europa Central, há uns 600 anos, antes do nascimento dela. E eles começam, a origem dessa família é suíça, eles acabam entrando como herdeiros da... na verdade, eles são eleitos como imperadores do Sacro Império. Era um império que era uma coxa de retalho de países católicos, cujo imperador era eleito por príncipes eleitores. Muitos príncipes esses, às vezes, eram simplesmente príncipes da igreja, então era bem misturado, e eles dominavam todo esse lugar. E é interessante que, quando a gente vai lá conhecer o Hofburg, a gente conhece 600 anos. O próprio palácio é uma coxa de retalhos, onde ela cresceu, e essa família dominou todo esse centro da Europa durante 600 anos. Ela nasce no inverno, em 1797, e essa família, ela tinha uma coisa muito interessante. Os Habsburgos, eles chegaram a dominar. Eles tinham dois lemas. Era o AEIOU, que era Austria est imperare orbe universo, o destino da Áustria é imperar sobre o universo. E como que eles faziam isso? Com um mote que era uma passagem de um poema que eles transformaram em Áustria, os outros que façam a guerra, tu, Áustria feliz, casa-te. O que os outros conseguem por Marte, né, que é o deus da guerra, ou seja, guerreando, a Áustria consegue pelo amor. Então, muitas dessas possessões que vão fazer parte da Áustria, elas são, na verdade, frutos de alianças dinásticas. Então, por exemplo, a Boêmia, os Habsburgos herdam por causa de um casamento que o rei morreu e ficou meio como herança para uma Habsburgo. Então, isso vai acabando, esses casamentos dinásticos, criando essa grande possessão, que depois vai ser toda unida, mais para frente, inclusive na época da Leopoldina, como simplesmente Áustria. Então, essa família, para ela se destacar nesse elemento de casamentos dinásticos, para poder fazer essas alianças que podiam alimentar novas possessões ou algumas riquezas, eles acabam criando as princesas mais bem preparadas da Europa. Então, o que uma mulher tinha de educação na época não era a mesma coisa que um homem tinha, mas para os Habsburgos eram, porque eles criavam as princesas aptas para governar. Então, você vai ter várias pessoas, ela vai ter vários exemplos. Claro que a Maria Antonieta, apesar de ser uma Habsburgo, é uma Habsburgo fora da curva, porque ela era a filha que nem estavam esperando que ia fazer um casamento tão importante como a Maria Antonieta fez, mas a bisavó da da Leopoldina, a Maria Teresa da Áustria, as filhas da Maria Teresa da Áustria, tirando a Maria Antonieta, todas fizeram casamentos interessantes, e muitas delas foram mais fortes e tiveram um pulso mais firme do que os seus maridos, que eram governantes por direito, como é o caso da própria avó da Leopoldina, que foi rainha da Itália e rainha das duas Sicílias, e mandava mais que o marido. Ela tinha mais pulso do que o marido. Então, o modo delas se casarem bem era sendo as mais importantes, as mais bem preparadas para reinar, ou para ajudar o marido a reinar. Aqui a gente tem esse palácio, que é próximo ao Palácio Schönbrunn, que é próximo a Viena. Hoje está nos Arabaldes, antigamente era mais afastado, e era um dos palácios de verão, né? Coisa assim, você olha ele, como assim um palácio de verão, né? Eles iam passar o verão aí,
E atrás tem grandes jardins, é uma propriedade gigantesca, tem um belvedere no fundo, é uma coisa maravilhosa. E tem até hoje aí dentro um jardim botânico, entrando do lado direito no fundo. E esse jardim botânico era um jardim que era cultivado por esses parentes da Leopoldina. O pai dela, o imperador Francisco I da Áustria, era conhecido como o imperador das flores, porque ele adorava botânica e ele manda plantar vários jardins em todas as áreas das grandes capitais do Sacro Império Romano Germânico, principalmente Budapeste, Viena e Praga. E isso segue a família, esse estudo das ciências naturais, que na época entrava dentro de filosofia natural, é um foco muito importante até para desenvolvimento da população. Por exemplo, um pouco antes disso, a gente tem como exemplo o Pedro Grande da Rússia, que ele vai fazer uma viagem pela Europa para saber o que tem na Europa, e ele acaba levando a batata para a Rússia, porque era carboidrato que você conseguia plantar em determinado espaço de terra pequeno e você tinha alimentação para os camponeses. Então, essa visão do que podia implementar, de até... não só flores, né, no caso, mas aí a flores entra na questão filosófica, de você ter um espaço para relaxar, uma questão de higiene mental, mas também a parte prática disso tudo, né, da alimentação das pessoas que estão ao seu redor. Então, para vocês terem uma ideia, os Habsburgos, o pai da Leopoldina e os irmãos, eles cultivavam pequenos jardins. E aí, quando ela vai tentar fazer isso aqui no Brasil, vão dar risada da cara dela, vão falar, imagina que os príncipes do Brasil, de Portugal, vão cavar a terra como escravos. Aqui a mentalidade era outra. Achava-se que quem trabalhava aqui no Brasil era escravo, quem mexia com terra era escravo. Então, vai ter sempre esse embate da Leopoldina, a vida toda dela no Brasil, com essa mentalidade do que ela aprendeu lá, inclusive questão de preconceito, não existia. Aniversário do pai dela era uma coisa íntima na família, onde até os cozinheiros, o pessoal da cozinha dançava com a família real. Não tinha essa noção que tinha aqui no Brasil dessa questão de pessoas mais, esse extrato social muito dividido, né? Eu estou acima de você e etc. Então, principalmente nesses lugares, Hofburgo já era aquele primeiro palácio no centro de Viena, era uma questão de ostentação, de poder, então a regra era mais forte. Para esses daí, o Schönbrunn e esse outro aqui, o Laxenburg, que a gente vê ao fundo, já era mais relaxado ainda. Então, aí também eles faziam experimentos em família a respeito de espécies naturais. No fundo, a gente vê uma gravura de 1835, que é póstuma, da Leopoldina, mas o pai dela está no centro, e a madrasta e os filhos tudo em volta, e a Leopoldina está apontando para o palácio. E é muito engraçado, o Schönbrunn ele já está mais afastado de Viena. O Laxenburgo ele está mais afastado ainda de Viena. E era basicamente uma Disneylândia do século XIX. Tinha o castelo que eles habitavam, e tinha um castelo que o pai dela mandou construir, que era um castelo romântico, então uma coisa medieval, fake, total. E tinha até tem ainda um porão com prisão, com prisioneiro autômato, né, um robozinho imitando Então era uma Disneylândia, basicamente. Então, e tinha umas coisas assim do tipo, eles aprendiam, como eu falei, a botânica, mas eles também tinham lugar de pescar. Então tinha uma vilazinha que foi construída para eles pescarem. Tinha louça para comer o peixe que eles pescaram. Era tudo tematizado. Era uma coisa bem, bem diferente. E aqui a gente tem, que é uma peça, uma das primeiras peças que eu queria mostrar para vocês, lá da Fundação Maria Luísa Oscar Americana, em São Paulo. A gente tem a Leopoldina. Ao fundo, está meio apagadinho por causa do slide, mas ao fundo é esse palácio, que é esse castelo, o castelo de Laxenburg, que ela está apontando. A Leopoldina é a que está apontando para o castelo lá na gravura, e ela está aqui, esse retrato é de 1812.
é quando a irmã dela manda o Isabey, que era um importante retratista miniaturista da corte francesa, para justamente Luxemburgo, para retratar todos os filhos os irmãos dela, né, e o pai também. Só que, assim, contando assim, parece que é o idílico, né? Eles viviam de palácio em palácio, em eterna férias, né? Mas ela e os irmãos estudavam muito e as coisas não eram tão sossegadas assim. Por exemplo, essa gravura é de 1835, mas é em cima de um desenho anterior. E aí ela já está com a madrasta. Ela perde a mãe com 9 anos de idade em 1806. 13 de abril de 1806. Por quê? Porque a família tem que fugir de Viena. Quase esse sujeito aqui, o Napoleão Bonaparte, que está tocando o terror na Europa. Aí ele está recebendo, em 1805, as chaves de Viena. Quando a Leopoldina nasce, em 1797, a Áustria já estava em guerra com a França. A gente tem a Revolução Francesa, em 1789, que rompe com o absolutismo. Então, você tem o início do liberalismo na Europa e as ideias todas mudam. Então, a Revolução Francesa ela traz a burguesia para dentro do sistema de poder e ela tira os privilégios do clero e da nobreza. E o Napoleão Bonaparte é o braço armado disso. Então, enquanto toda a Europa, principalmente a Áustria, que era o país natal da rainha da França, Maria Antonieta, que vai ser guilhotinada lá, está lutando contra a França, outros países se juntam, a Prússia e outros países se juntam para tentar derrotar essa França revolucionária, e não conseguem. Por quê? Porque o Napoleão emerge como o grande militar, esse grande braço armado da Revolução Francesa e desses ideais. Então, ele acaba levando esses ideais da Revolução Francesa por toda a Europa. Ele invade a Itália era uma das possessões, boa parte da Itália, Veneza, a Lombardia, era uma possessão austríaca nessa época, e ele invade a Áustria, ele invade essa parte da Itália, e da Itália ele vai chegar até Viena, onde eles são obrigados a capitular e entregarem a chave da cidade para o Napoleão. Isso não acontece só uma vez, acontece 2 vezes. A primeira vez, a mãe da Leopoldina vai falecer, ele invade em novembro, né, Viena. Eles são obrigados a fugir, a mãe dela está grávida, ela acaba ficando doente, a criança morre e ela morre. Então, ela perde a mãe em 13 de abril de 1806, ela tem 9 anos de idade. Então, é um evento bem traumático e sempre lembrando desse cara que invadiu eles. E também não é só essa questão militar, é a questão das ideias. Porque você tem, essa época que a Leopoldina nasce e está vivendo, você tem esse grande choque entre o absolutismo e o liberalismo. E pode parecer bobagem, mas imagina uma época, imagina um local que ainda está totalmente medieval. Então, essas possessões do pai da Leopoldina, como o Sacro Imperador Romano-Germânico, ele está todo engessado ainda dentro de resquícios medievais. Por exemplo, você nasceu para ser cervejeiro, você vai ser cervejeiro, não tem outra opção para você. Você tem que entrar na guilda, vai ter que fazer as coisas dentro daquela guilda, e não tem muita opção. Tudo é marcado pela igreja, né? Nascimento, casamento, morte. Você não pode ter separação, por exemplo. Com o Napoleão e as ideias liberais, muda. Quem vai ditar as regras é o Estado. Então, o Estado é que vai trabalhar com a questão do registro de nascimento, morte e de casamento. Então, aí vai ter a separação, vai ser permitida a separação de casal por esse novo regime. Então, durante muito tempo, essas invasões do Napoleão, quem não estava querendo eram os reis imperadores, o povo estava gostando, até, claro, ter que começar a pagar muito imposto para manter todo esse exército funcionando. E aí, a Leopoldina ela passa boa parte, junto com os irmãos, odiando o Napoleão, porque ela vê, a mãe dela morreu logo depois que o Napoleão invadiu Viena.
a família dela, ela vê chegando aos borbotões em Viena, porque todo lugar que a família Habsburgo tinha possessões vai sendo tomado pelo Napoleão e essas pessoas vão para o exílio. Então, a avó dela, que era rainha de Nápoles e das Sicílias, vai voltar para Viena como uma exilada. E os Habsburgos, as crianças, ela e o irmão, tinham uma espécie de João Bobo, que eles batiam, que eles tinham o nome de Napoleão nesse João Bobo. E já deu para entender que ela não gostava muito do Napoleão, né? Só que vocês imaginam a seguinte cena: Napoleão invade a Viena pela terceira vez. E aí ele tem a boa vontade, pela segunda vez, na verdade. E aí ele tem a extrema boa vontade de não tirar os Habsburgos do poder, porque normalmente o que ele fazia? Ele invadia um território, tirava o rei, destronava o rei e colocava ou um irmão dele no trono ou um general. Ele deixa os Habsburgos, mas por quê? Porque ele precisava se casar. Ele descobre que ele está casado com a imperatriz Josefina já faz muitos anos, a Josefina é mais velha que ele, já tem 2 filhos, e até então ele achava que ele não podia ter filhos, e ele quer um herdeiro para o trono francês. O que ele acaba descobrindo? Ele descobre que o problema não era com ele, era com a Josefina, porque ele consegue ter um filho com uma mulher, a Waleska, uma polonesa, e aí então ele decide se separar da esposa, da imperatriz Josefina, e se casar novamente. E aí ele vai se casar com a irmã da Leopoldina, a Maria Luísa, a irmã preferida da Maria Luísa. E aí eles acabam, então, o Napoleão, o pai da Nova Europa acaba virando o genro do cara da Velha Europa, né? Ele vai ser o genro do cara que odiava tudo que ele representava, mas que, depois de perder tantas batalhas e invadir a capital 2 vezes, ele está no lucro, o pai da Leopoldina, de continuar no trono. Então, eles têm que engolir o Napoleão e acabam virando aliados durante algum tempo. E aí, o que está acontecendo, enquanto isso, no Brasil e em Portugal? Isso é uma outra peça da coleção da Fundação Maria Luísa Oscar Americano, que é um leque comemorativo, que é da chegada da família real portuguesa no Brasil. Esses leques eram feitos geralmente em Macau, e eles mandavam o desenho, né, para a China, e aí a China devolvia os leques, né? Geralmente era uma centena de leques que vinham. Então, esse leque foi pintado na China para comemorar a chegada do Dom João e da corte portuguesa no Brasil em 1808. Aí a gente tem uma vista da Baía de Guanabara sendo vista de Niterói. E aí a gente tem a armada, o comboio, né, os barcos portugueses e os barcos ingleses que trouxeram a família real portuguesa e a corte portuguesa para o Brasil. Isso acontece em 1808. O Napoleão, a grande frustração do Napoleão era não conseguir derrotar a Inglaterra. A Inglaterra era uma ilha. Então, ele resolve asfixiar onde dói mais no bolso, né? Asfixiar onde dói mais, que é no bolso. Então, ele tenta criar um bloqueio continental que a Inglaterra não conseguia mais vender produtos para nenhum outro país da Europa. Só que Portugal e a Inglaterra são aliados, a aliança mais antiga do mundo que existe até hoje, ainda em vigor, é essa aliança entre Portugal e Inglaterra. E o Dom João ele vai tergiversar, vai enrolar o Napoleão até não poder mais, vai tentar oferecer o Dom Pedro, o filho mais velho dele, em casamento com uma sobrinha do francês. Ele vai dar diamante, vai enrolar, uma coisa assim, o jeitinho brasileiro, na verdade, a gente herdou dos portugueses. E ele acaba enrolando tanto Napoleão que, quando Napoleão invade finalmente Portugal para fechar os portos de Portugal para o comércio de Portugal com a Inglaterra, ele já, na verdade, encontra a corte partindo, né? A corte portuguesa já está vindo para o Brasil. E aí a gente tem a primeira coisa, bem interessante, que o Napoleão vai deixar isso escrito nos diários dele, que vai falar que o Dom João VI foi o único que enrolou ele, que enganou ele.
né? Os outros não tiveram habilidade de enrolar o Napoleão como Dom João VI. E aí ele chega aqui no Brasil com a corte, então a gente vira de colônia, a gente vira uma sede de poder, e aí então cria-se esse país que até então era uma colônia. Então ninguém sabia nem o que tinha, nem estrangeiro não sabia o que tinha no Brasil. Era proibido ter mapas muito detalhados do Brasil. A gente não tinha faculdade, não tinha imprensa, tudo que vinha impresso direto de Portugal para cá. Mesmo assim, passava pela Real Mesa Censória, a gente também tinha censura, não era qualquer coisa que chegava aqui. Isso vai mudar do dia para a noite. Então, a gente vai ser criado pelo Dom João. Ele é príncipe regente, na verdade, a mãe dele, a Maria I, que é a rainha de Portugal, mas ela está com um problema mental já faz muitos anos, então ele assume essa regência. E ele, aqui no Brasil, ele vai criar o Jardim Botânico, com a intenção não de embelezar o Rio de Janeiro, como muita gente imagina, mas nessa pegada de o que dá para plantar aqui no Brasil, que dá para a gente comercializar lá fora. Então, uma das primeiras coisas que ele vai tentar fazer é plantar chá. Ele vai trazer uma colônia de chineses para o Jardim Botânico. A gente tem uma gravura do Rugendas mostrando isso, que é uma colônia de chineses no Jardim Botânico para plantar chá, para ver se esse chá dá certo para vender para a Inglaterra. E aí vai vir a Palma Mater, que é a palmeira imperial, vai vir várias coisas que sempre tentando ver o que pode ser lucrativo, essas experiências lá no Jardim Botânico. Vai ser criado o Banco do Brasil, que a gente não tinha banco, vai ser criada a imprensa régia no Rio de Janeiro, vai ter a publicação do primeiro jornal, que na verdade era um jornal oficial, a gente continuava sob censura, não era qualquer coisa que era publicado aqui. E a primeira faculdade, a de medicina na Bahia, que é o primeiro lugar que eles chegam. Então, aqui ele começa a transformar o Brasil na sede do Reino Unido de Portugal. Brasil, na verdade, vai ser a futura sede da... Eu não paro quieto, né? Estraguei tudo já. Desarrumei tudo. E vai ser essa sede desse Império Ultramarino português. E aí Portugal fica à deriva, e aqui o Dom João então começa a criar esse novo Estado, que é um Estado absolutista, né? A gente tem encravado na América, nessa América que está explodindo, porque também Napoleão invadiu a Espanha, então a gente tem toda a América Latina envolvida em ideias liberais e começando a pensar em separação. Já os Estados Unidos já estão separados da Inglaterra há muito mais tempo. Só que a gente tem um bastião desse absolutismo encravado na América, que é essa sede do poder da coroa portuguesa aqui, lá no Rio de Janeiro. E aí, o Napoleão ele vai ser derrotado finalmente em 1814, depois em 15 ele vai perder 2 vezes. E na primeira derrota, em 1814, é criado em 15 o Congresso de Viena, para entender como que fica essa Europa que foi totalmente redesenhada pelo Napoleão. Por exemplo, o Napoleão ele cria o Reino da Baviera, que não existia. Ele cria novos países, ele cria novas dinastias. E como que fica, né? Como é que a gente vai redesenhar essa Europa? Como que fica essa Europa? O que é importante manter? O que não é importante manter? E quem sai vitorioso nisso é uma aliança que foi formada pelo pai da Leopoldina, que é esse daqui, o imperador Francisco I, que ele se volta contra o genro em determinado momento e se une com o rei da Prússia e com o czar da Rússia, e também com a Inglaterra. E ele e o Metternich, que era o primeiro-ministro dele, vão criar uma coisa dentro desse Congresso de Viena, que é a Santa Aliança. É a resposta a esses ideais liberais. Então, essa Santa Aliança, porque são os 3 imperadores cristãos e cada um num determinado segmento do cristianismo. Então, é o pai dela pelo catolicismo, o czar da Rússia pela ortodoxia e o rei da Prússia pelos protestantes. Então, eles se unem para manter viva essa ideia do absolutismo. Então, essa Santa Aliança ela vai ter, inclusive, exército, vai ser contra qualquer ideia constitucional, então eles vão chegar a invadir países que têm revolta
com ideias liberais. Então, é a contra-revolução dessa Revolução Francesa que começou lá em 1789. E o Dom João, aqui no Brasil, ele está numa saia justa, para variar. Essa ideia que a gente tem, que a voz dos países hoje é uma coisa mais igualitária, que é uma coisa defendida pelo Rui Barbosa, na Convenção de Haia, de 1900 e alguma coisa, nessa época não rolava. Você era tutorado por um Estado mais forte que o teu. Então, a Portugal era tutorado pela Inglaterra. E uma das questões para isso é que o rei de Portugal, a sede não estava na Europa, estava aqui no Brasil. Então, como que assim, o rei fugiu, não vai mais voltar para a Europa, a gente vai entregar Portugal para os espanhóis, como é que vai ficar isso? E aí, então, Dom João tem a brilhante ideia de criar o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves. Aí transforma o Brasil num reino também. Então, o rei está no seu reino, né? Está aqui na América. E ele começa a cenar com essa ideia bonita de que aqui ainda é um país absolutista encravado na América do Sul. E nisso, ele, vendendo essa ideia para a Europa, ele mostra como que aqui é pujante, como que as riquezas que tem aqui, e a Europa toda destruída por essas guerras napoleônicas, vê o Brasil como uma joia nesse ideário absolutista. E o Dom João, como eu falei, ele tem essa aliança com a Inglaterra. E a Inglaterra está querendo o quê? Acabar com a escravidão no Brasil. Acabar com o comércio interatlântico de escravos. E isso entra na pauta dessa Convenção de Viena. E o Dom João começa a procurar alguma nação que saiu fortalecida da guerra com Napoleão, então ele começa a oferecer o príncipe herdeiro, o Dom Pedro, primeiro para o czar da Rússia casar com uma grã-duquesa russa, não vai rolar. Depois com o rei da Prússia, também não rola. E aí a gente tem uma jovem de 19 anos, que é a Leopoldina, lá na Áustria, solteira. E 19 anos na época, isso é 1816, ela já está quase encalhando. Porque essas convenções, essas alianças dinásticas começavam a ser discutidas com 14 anos. Só que com 14 anos, a Europa estava uma bagunça, com Napoleão montando império, destruindo império, arrancando gente do trono, colocando outras pessoas do trono. Então teve toda uma faixa de período de princesas que encalhou nessa época, porque não sabia com quem podia casar, porque, sabe assim, é uma coisa meio louca. E aí o pai da Leopoldina, ele vê com bons olhos essa questão de casar a filha na América, porque abre os portos, do mesmo jeito que o Dom João abriu os portos para a Inglaterra, vai abrir as portas do Brasil e da América para as nações germânicas, que não tinha nem tecnologia para conseguir que o navio não afundasse no Mediterrâneo, que fará andar pelo Atlântico. É o caos a viagem dela para cá, mas enfim. Só um parênteses, aqui essa imagem do Francisco está no Museu Imperial, e aquela é uma tapeçaria, uma tapeçaria pequena em seda, que é do Oscar americano. E aí, quando o pai da Leopoldina propõe esse casamento, ele é muito malvado assim com a filha. Ele porque quer que ela case com o príncipe herdeiro de Portugal. Lembrando que Brasil era uma peça, né? A ideia era Portugal. E Brasil como uma ex-colônia que podia dar lucro. E aí ele oferece 2 oportunidades para a filha com 19 anos, já achando que estava encalhadíssima, escrevendo para a irmã Maria Luísa, falando assim: o papai falou que se eu ficar em casa eu vou poder ser mineralogista da corte. Tipo, vou ganhar um cargo no museu do Hofburgo. Acho que eu vou ficar em casa, mas pelo menos eu fico, né, estudando pedra, que é o que eu gosto, né? E aí o pai aparece com uma ideia genial. Então, tem o herdeiro de Portugal, o Dom Pedro, que está no Brasil, ela vai ter que vir para o Brasil casar, e tem o príncipe de um grão-ducado lá de Baden.
na Alemanha. Só que assim, o de Baden, ele não vai casar agora. Ele vai casar daqui a 3 anos e ele vai decidir entre você e outras 3 princesas. E a Leopoldina está super cabisbaixa, porque ela acabou de perder a oportunidade de ouro de casar com o tio dela, que ela não gostava. Mas, enfim, era para sair de casa, né? As mulheres naquela época também casavam para sair de casa. E ela está super infeliz, porque o tio dela escolheu a irmã mais nova dela. Então, assim, está na cara que ela vai ficar encalhada e vai ficar lá como mineralogista da corte, que é o cargo que o pai arrumou para ela. E ela acaba topando, então, casar com o Dom Pedro. Mas isso é uma coisa... ela diz numa carta para uma tia dela, Maria Amélia, rainha da França, que ela tinha sonhado com o Brasil. Então, era uma coisa que, para ela, não era tão distante, porque ela gostava não só de mineralogia, eu estou brincando aqui nessa questão dela ser mineralogista da corte, mas era uma coisa que ela sempre teve paixão por mineralogia e por ciências naturais no modo geral. Então, ela vê essa oportunidade de vir para o Brasil e conhecer um mundo que ela só conhece por gravura, por livro, e ela tem vontade, ela tem essa aventura, a vontade dessa aventura. E aí começam, então, as tratativas de casamento, ela topa casar e vir para o Brasil, e aí começam as tratativas de casamento. E chega o Marquês de Marialva, que é o diplomata português que vai tratar desse casamento lá em Viena, ele chega assim, com uma entourage, um séquito riquíssimo. O Dom João manda as melhores pedras preciosas para ele impressionar Viena, assim, os presentes mais ricos, e vem um medalhão, que é uma coisa gigantesca, que hoje esse medalhão, existe uma teoria que a tiara de Bragança, ela é uma joia atualmente sueca, que a rainha Silvia da Suécia usa, parte desse medalhão foi usado para fazer essa tiara, para vocês terem uma ideia do tamanho das pedras, dos diamantes, dos brilhantes. E é muito interessante, porque assim, essa peça chega a um medalhão que a Leopoldina está segurando nessa xícara. Essa xícara também é lá da coleção Maria Luísa Oscar Americana. Ao fundo a gente tem a Baía de Guanabara, na xícara. Ela está segurando esse medalhão, que a gente chama de joia de afeto. Não tinha foto, não tinha selfie. Você não mandava por WhatsApp a foto, o nude do noivo para a noiva, né? Você tinha que mandar uma miniatura. Então, mandava-se uma miniatura. Provavelmente, aquele quadro que eu mostrei para vocês do Isabeí, de 1812, foi o que veio para o Brasil para mostrar quem era a Leopoldina. E, para impressionar a corte austríaca, eles mandaram um medalhão com essa cercadura de diamantes e com o retrato do Dom Pedro. Aí, quando chega, é muito engraçado, porque ele escreve para a irmã falando assim: ele é um Adonis. Ai, meu Deus, eu estou apaixonada por ele. Imagina quando eu conhecer ele pessoalmente. E ela lá toda derretida com a imagem que é pintada no retrato, e a corte assim, olha o tamanho desses diamantes. Ela nem olha os diamantes. Ela está embevecida com a imagem desse príncipe encantado. Isso tudo por quê? Porque ela está inserida dentro do movimento romântico alemão. O governo, essa coisa da idealização do amor, você vai ter o sofrimento do jovem Werther, ela conhece o Goethe, ela está inserida dentro dessa, tanto musical, as primeiras valsas são compostas justamente para essa convenção, para esse congresso de Viena. Então, ela está dentro desse ambiente que produz esse sentimento, né, essa idealização do amor. E, em contrapartida, a gente tem esse príncipe que não é nem um pouquinho encantado. Enquanto ele vai casar, porque é a obrigação dele casar, mas ele já está engravidando uma bailarina francesa no Rio de Janeiro no mesmo período. Então, não é a educação também, o Marialva mente para... Tem uma carta que eu achei na Biblioteca Nacional que é fantástica. É as cartas dos bastidores da negociação do casamento. Então, você tem as cartas dela para a irmã falando assim: ai, o Marquês de Marialva falou que o príncipe gosta de mineralogia, eu vou refazer a minha coleção, vou comprar mais peças para mostrar, reclassificar a minha coleção de mineralogia. Aí tem a carta do Marialva para o secretário de Relações Exteriores aqui no Brasil.
Então, ela me perguntou que ele gostava, eu não sabia. Eu sabia que ela gostava de mineralogia, eu falei que ele também gostava de mineralogia. Então, assim, ela é enganada o tempo todo. Ela é enganada pelo pai, ela é enganada pelo diplomata, o tempo todo. Só um parênteses, esse tipo de peça da Leopoldina, né, essa xícara, isso era para demonstrar a habilidade da porcelana, de quem fazia a porcelana. Né? Ninguém metia a boca na xícara para beber na cara da princesa. Isso eu estou falando brincando, mas era uma ideia que uma princesinha que visitou uma fábrica e viu a família real toda nas xícaras, pensou e escreveu, meu Deus, mas as pessoas me colocam na boca? Não, era só uma amostra para ver a habilidade da fábrica de porcelana que tinha. Então, chamava atenção com alguma peça de destaque, e, no caso, a coleção da Fundação Maria Luísa Oscar Americano tem essa da Leopoldina, com o tal do brilhante. Ela casa em 13 de maio de 1817 na Augustiner Kirche, que fica dentro do complexo do Hofburg, a Capela de Santo Agostinho, e no dia 13 de maio, ela odiava o 13. A mãe dela morreu no dia 13, a Maria Luísa, que era a irmã preferida dela, que é a irmã mais velha, vai embora de Viena para se juntar com o Napoleão num dia 13. Ela pede para o Maria Alva, desesperadamente, mudar a data do casamento dela, que ela não quer casar no dia 13. Ele não quer de jeito nenhum, porque 13 de maio é dia do aniversário do Dom João VI. Então, ele faz de propósito essa data por causa do aniversário do rei. E ela é casada, né? É engraçado, é um casamento por procuração. A mulher, ela não tinha, ela só podia fazer algumas coisas se ela fosse casada. Então, era importante esse casamento, mesmo com um noivo de procuração. Né? Claro que o casamento não era consumado com esse noivo de procuração, era consumado depois com o marido, onde o marido estivesse. Mas era importante que mudasse esse status, porque, a partir da mudança desse status, ela também não era mais uma princesa da casa dos Habsburgos. Ela passava a ser uma princesa da dinastia de Bragança. E aí mudava-se protocolo, mudava-se tudo, mas ela tinha certa liberdade, porque ela já era uma mulher casada. E isso permitia, por exemplo, que ela fosse fazer uma viagem muito longa, que é o que ela vai fazer. Ela casa em maio, tem uma festa de arromba que o Maria Alva faz no Augarten. Hoje é um parque em Viena, hoje tem o Museu da Porcelana. E ele gasta uma fortuna nesse jantar, nessa festa de casamento dela. Ele tem que gastar 2 vezes essa fortuna, porque ela passa mal, ela fica tão nervosa logo depois do casamento que ela não consegue ir para a festa. A festa é cancelada, é feita outra festa, jogam tudo fora, dão para os pobres, na verdade, de Viena. E essa festa é tão marcante que, durante décadas, na verdade, depois dessa festa, em 1816, qualquer sinônimo de uma festa muito grandiosa era uma festa brasileira. E essa era a ideia do Dom João, era marcar o Brasil, não era marcar Portugal, era marcar o Brasil na Europa. E aí ela vai tomar outro golpe, porque essa mulher toma golpe o tempo todo mundo. Então, ela sai de Viena e ela parte em direção a Livorno, na Itália, onde vai chegar a nau Dom João VI para levá-la para o Rio de Janeiro. O problema é que está tendo uma grande pressão na Europa que querem que a corte portuguesa volte para Portugal. Então, a ideia, inclusive de países como a Inglaterra, era desviar a princesa para Lisboa, para forçar a corte a voltar para Lisboa. E aí o pai dela fala, não, agora ela é uma princesa portuguesa e tem que fazer a vontade do rei de Portugal. Então, ela segue viagem até Livorno. Só que o problema é que a gente está aqui no meio da Revolução Pernambucana. Então, os navios que tinham que vir pegar ela, na verdade, estão lá em Pernambuco brigando com os liberais. Então, aquela ideia de uma nação soberana, absolutista, já está ruindo em 17.
E eu tinha falado que ela casa em 16, mas na verdade ela casa em 17. O começo do negociação é 16. E então eles não avisam para ela que os navios não vão chegar a tempo. Então eles mentem, o Marialva mente, falando que está acontecendo algum problema, e aí ela fica quase 3 meses na Itália sendo enrolada. E é engraçado, na biografia da Leopoldina, eu achei as cartas da Condessa de Kumburg, que veio como dama de companhia de Viena até o Rio de Janeiro com a Leopoldina. E aí é assim, quem foi com ela, né, a mini corte dela, que está vindo para o Brasil com ela, está adorando ficar na Itália, está adorando as comemorações, está adorando tudo. Ela odeia tudo, tudo para ela é ruim, tudo para ela está no Brasil, ela não quer ficar na Itália. E então tudo para ela é horroroso. Ela não gosta da Torre de Pisa, ela não gosta das igrejas, ela não gosta das festas, não gosta de nada. Mas na verdade é tudo ansiedade, porque ela queria vir logo para o Brasil. E aí, finalmente, então chega o navio, e ela parte de Livorno também no dia 15, perdão, também no dia 13, e dentro desse navio vai o Friebeck. O Friebeck, ele deixou, ele foi um rapaz que foi contratado de última hora para ser auxiliar de bibliotecário, só que ele também desenhava, e diferente da missão austríaca, que os austríacos mandaram para a América para entender o que era aqui o Brasil, para poder ver o que podia interessar comercialmente, esses navios austríacos vão em outros navios. O navio que transporta ela é esse Dom João VI, que ela está sendo transportada como princesa do Brasil, e aí tem a própria corte e coisa e tal. E o Friebeck era o único que desenhava e que estava com ela. Então, ele vai desenhar esse navio, aonde ele vai colocar, por exemplo, o Cruzeiro do Sul, o navio indo para o Cruzeiro do Sul e deixando a Ursa Maior para trás, né? Tipo, tô indo para o outro hemisfério, estou mudando os hemisférios. E ele também deixa esse registro fantástico da cozinha do navio. O príncipe de Metternich, que faz a entrega dela para os portugueses, ele fala que a Arca de Noé era um brinquedo de criança perto do navio Dom João VI, pela quantidade de bicho, animal vivo que tinha dentro do navio. Porque assim, não tinha frigorífico, então você tinha que manter os bichos vivos para poder se alimentar ao longo da viagem. E aí a gente vê, no fundo, tem um tropeçando aqui embaixo, lá atrás, no fundo tem um animal, tem um boi sendo destrinchado. Isso é a cozinha do navio. E aí tem uns relatos interessantes, porque os passageiros eles sabiam que eles estavam se aproximando do destino quando começava a comer ovo e galinha, porque era a última coisa que era morta. Porque você tinha que ter galinha e ovo para... Vai que atrasa, tem que alimentar de algum jeito. Então, quando começava a comer ovo e frango, é que já estava chegando perto. E aí ela vai chegar no Rio de Janeiro, isso é também um desenho do Friebeck, do navio, ela está lá no alto, de perfil, perto da Portinhola, e aí ela chega no Rio de Janeiro, em novembro de 17, e ela tem um impacto com o Rio de Janeiro. É uma coisa muito forte, a chegada dela no Rio de Janeiro. Ela escreve para o pai, dizendo que nem pena nem pincel podem explicar, podem definir, pode mostrar o que é isso que eu estou vendo do navio. Então, ela acha lindo o Rio de Janeiro, a natureza. Claro, antes de desembarcar, né? Porque ela está acostumada com um clima, com um verão ameno, né, na Áustria, e um inverno mais forte. Aqui é o contrário, né? Ela vai ter que viver num clima tropical, e inverno no Rio é praticamente inexistente, é chuva. Não tem frio. E aí ela vai escrever uma carta falando assim, que alguns anos depois, que o Rio de Janeiro seria o paraíso se não fosse o calor infernal e os mosquitos. Ela vai ter uma ligeira mudança nisso tudo, nessa visão dela, mas ela vai continuar amando o Rio de Janeiro. E aí o Dom João
e a família real portuguesa chegam à noite no navio, quando ela porta. Era um costume você só desembarcar no dia seguinte, então eles vão visitá-la, e aí tem uma carta da Condessa de Cumberg contando que da aproximação dos dois jovens, né, o Dom Pedro e ela, é bem curioso, porque ela fala, eles ficavam um olhando para o pé do outro, e de vez em quando eles olhavam assim para ver, e davam risada, e abaixavam a cabeça. Eram dois jovens tímidos, né, ela muito mais do que ele, e no começo desse relacionamento, ela vai ter um estranhamento, porque ela não está acostumada com alguns hábitos portugueses. Então, não só a comida é diferente, que ela vai estranhar, mas bom, a escravidão, ela também não vai se acostumar muito com isso, e a questão do ir e vir. Então, em Viena, ela, mesmo sendo a filha do rei, do imperador, ela pegava a carruagem dela e ia para a ópera. Aqui ela não vai poder. Ela não tem liberdade para fazer o que ela quer. A corte bragantina, a corte da dinastia de Bragança, ela é mais fechada, vamos dizer assim, para os prazeres mundanos. Então, ela vai reclamar várias vezes nas cartas que, assim, basicamente, festa é festa religiosa e, às vezes, dura horas dentro da igreja. E a mulher não pode se divertir muito. O marido pode, a mulher não. Então, inclusive, ela pede para a irmã dela parar de mandar vestido decotado para ela, porque o Dom Pedro não gosta que ela use vestido decotado. E também não gosta que ela ri muito, e também não gosta que ela se divirta muito. E também é mais fácil que a pedra... que pedra vire água, do que o Dom Pedro deixar ela sair para dançar. Então, realmente não era muito fácil a relação. E também tinha uma outra questão. Ela vem com uma corte austríaca para o Brasil. Ela vem com o médico dela, ela vem com umas damas de companhia, porque a ideia era que ela viesse para o Brasil e, do mesmo jeito que o príncipe herdeiro de Portugal e do Brasil, o Dom Pedro, casou com uma filha do rei, do imperador da Áustria, esse imperador da Áustria casasse o herdeiro dele com uma filha do Dom João. Então, esses austríacos ficam aqui no Brasil algum tempo, esperando que se concretize o que não vai se concretizar. E ele tem medo também de que esses austríacos eles comecem a andar pelo Rio de Janeiro e comecem a ver o mercado escravo, comecem a ver que aqui a gente ainda não tinha passado pela evolução cultural, por uma europeização que o Dom João ainda está tentando fazer no Brasil, e que ainda tem indígenas, a questão da escravidão, e que não são coisas muito bonitas para esses austríacos saírem contando lá fora. Então, esse confinamento perto do palácio, e só onde eles determinam, é meio para também não chegar em Viena o que é realmente o Rio de Janeiro. As cartas da Leopoldina são todas sempre... ela só se abre com o que está acontecendo no Brasil, com pessoas que ela tem confiança que estão levando a carta. Por exemplo, carta por uma ala diplomática, está sempre tudo ótimo, maravilhoso, nunca tem nenhum problema. Mas quando ela consegue alguém de confiança, aí sim ela se abre com os parentes. Aqui a gente tem um outro leque comemorativo, que é esse leque da Fundação Maria Luísa Oscar Americano, que é do casamento. É um leque mandado fazer para o casamento do Dom Pedro com a Leopoldina. E, coitada da Leopoldina, quando ela desembarca no Brasil, tem aqui, a gente fala do carnaval de hoje em dia, né? Na época já tinha alguma coisa meio semelhante. Quando você tinha grandes festas nacionais, você tinha construções efêmeras, construções de arquitetura efêmera. Então, elas depois eram dissolvidas, desfeitas. Então, montava-se Arcos do Triunfo, montava-se um monte de coisa para comemorar algum evento. Foi montado várias coisas quando a Leopoldina desembarca. O Marialva, ele erra, e até hoje a gente tem consequência disso, a ordem dos nomes da Leopoldina. Era Leopoldina, Carolina, Josefa, Leopoldina, Carolina, Josefa.
ele coloca o Carolina na frente. Então, o tratado de casamento vem como se ela se chamasse Carolina. Então, os arcos do triunfo está tudo com C, de Carolina, C e P, Carolina e Pedro. E o leque também. O leque você vê o P e o C, de Carolina. E aí, esse C, muitas vezes, a gente às vezes encontra, é raro encontrar esse leque, mas às vezes você encontra em algum outro museu e aí C vira C de Carlota Joaquina, vira outra. Não, isso aqui é da Carlota Joaquina, esse P, isso aqui parece um J, vai ver que é o Dom Pedro, o Dom João e a Carlota Joaquina. Então, quer dizer, imagina, e ela teve o bom senso, né? Óbvio, ela foi super bem educada para não reclamar, né? Não, ela ficou quieta, depois foi descoberto que não era, e aí começaram a mudar o nome dela e falar certo, que o primeiro nome era Leopoldina, e ela muda e coloca um Maria na frente. O Maria Leopoldina dela é uma homenagem a Portugal, porque as infantas portuguesas usavam o nome de Maria, quase Nossa Senhora, e ela coloca o Maria depois, antes mesmo de sair de Viena. Ela já assina os documentos como princesa do Brasil, como Maria Leopoldina em Viena. E é assim que ela vai entrar para a história, mesmo não tendo Maria como nome de batismo. Aqui no Brasil vai ter todos esses estranhamentos, ela vai cumprir o papel dela, então ela vai dar logo alguns herdeiros, vai nascer a Maria da Glória, em 1819, e depois vai nascer o Dom Pedro Carlos. Ao todo ela vai ter 7 filhos, e essa tela está na fundação também, e aí esse prato também é de um jogo de porcelana que ela traz de Viena, isso não de Viena, mas do enxoval dela, isso é da Madame de Golene, da manufatura perto de Versalhes, e é bonitinha, é um conjunto de bolo, e são tudo flores, cada um, e nunca tem flor repetida, e são raros os pratos que têm os ramalhetes, e cada um tem um significado, e é interessante essa questão das ciências naturais, até mesmo no que ela traz de dote, né, do que ela traz de enxoval, essa questão das flores está presente. Quando o Marquês de Marialva, ainda lá em Livorno, na Itália, dá dinheiro para ela, já como uma parte de adiantamento do que ela tinha que receber pelo casamento, é engraçado, né? Você pensa assim, bom, uma noiva na Europa, né? O que ela vai comprar? Você olha, isso aí a gente descobriu recentemente na fundação da Casa de Bragança, essa documentação está em Vila Viçosa, no Alentejo. Tem o que foi gasto, o que ela gastou. E a primeira coisa da lista é um conjunto de mineralogia que ela traz para o Brasil. Então, essa questão das ciências naturais vai ser uma coisa muito forte nela. Então, além dela cumprir o papel que era esperado por uma mulher da posição dela, que era gerar herdeiros para essa dinastia, ela não vai perder também esse interesse. Então, ela vai proteger esses cientistas que vêm para cá, ela vai... músicos também, o Neukon e outros, que vêm para cá, e ela vai ter uma estreita ligação com a criação do Museu Brasileiro em Viena, porque é criado um museu em Viena pelo pai dela para mostrar essas espécimes que existem aqui no Brasil, não só a fauna, mas a flora também. E ela vai mandar animais para lá, e muitos desses animais ela mesma é que vai fazer a taxidermia, o empalhamento desses animais para enviar. Então, é sempre feita uma troca constante. E aqui no Brasil, que sobreviveu ao incêndio do Museu Histórico Nacional, está na biblioteca do Museu Nacional, na verdade, lá na Quinta da Boa Vista, que estava na biblioteca do Horto, ainda continua lá, é o herbário que ela fez. Ela tem um herbário que o Dom Pedro II vai herdar, aonde tem lá as espécies, né, secas, né, tinha toda uma técnica para secar, e aí ela explicando cada uma dessas espécies que ela mesma coletou. Então, nas cartas que ela vai trocar com a irmã dela, Maria Luísa, ela vai contar das expedições que ela fazia na Tijuca, das caças a borboletas e a outros animais
que ela vai pegar não só para o museu que ela vai montar, que depois isso vai virar o museu pessoal do Dom Pedro II, que depois, no exílio, ainda quando ele está no exílio, em 1890, ele vai doar para o Brasil e vai chamar de quê? Coleção Imperatriz Leopoldina, que é o cerne desse museu que ele desenvolve, que começou com a mãe e que se desenvolveu. Bom, em 1820, a gente tem uma revolução em Portugal. Portugal está de saco cheio, não quer mais saber dessa brincadeira de ser colônia do Brasil, de ser governado pelo Brasil. E aí estoura essa revolução em 1820 no Porto, uma revolução de caráter liberal, uma revolução que não queria mais ser governado pelo Brasil, porque eles reclamam, eles ficaram de 8 a 20, 12 anos, eles não aguentaram o que a gente aguentou durante quase 300 de ser governado de longe. Então, eles reclamam que tem que gastar muito dinheiro para mandar processos para serem resolvidos nos tribunais do Brasil, reclamam que o rei está longe dos problemas e não sabe o que está acontecendo, reclamam de tudo e aí fazem essa revolução, mas, na verdade, a revolução é para que essa burguesia e uma parte da elite, da oficialidade mais esclarecida, tenha acesso ao poder, e é uma revolta de caráter constitucional. Então, junto com essa revolta, que derruba a regência lá de Portugal, também é criado as Cortes Constitucionais Portuguesas, que vão dar uma Constituição para o Brasil. Tem uma grande discussão quem vai para Portugal, se o Dom João ia voltar para Portugal, se mandava só o Dom Pedro para Portugal. Aí tem umas cartas da Leopoldina para o secretário dela, que fala assim, se o meu sogro mandar o meu marido, ele quer que eu fique, meio como refém mesmo. O Dom João tinha medo que o Dom Pedro chegasse em Portugal e fosse aclamado rei. Então ele falou assim, bom, se vai o meu filho, vai só o Dom Pedro, e deixa a mulher dele e os filhos dele aqui para ele ter juízo e não fazer nenhuma bobagem. E a Leopoldina, por baixo dos panos, manda mensagem para o secretário assim, olha, se o meu marido for, eu não vou ficar aqui. Então você contrate um navio que eu vou fugir logo atrás do meu marido para ir grávida. Ela estava grávida de mais um filho. E isso não acontece, ela se joga várias vezes aos pés do Dom João, pedindo, pelo amor de Deus, para não separar ela do marido. E aí o Dom João acaba decidindo ele parte em 1820, para Portugal e deixar o Dom Pedro e a Leopoldina aqui no Brasil. Bom, o Brasil ele adere inicialmente a essa ideia, né? Que legal, a gente vai ter uma Constituição, vamos ter leis, porque até então as leis eram meio confusas, era o Código Filipino de 1700 e pouco, e que não resolvia muita coisa. Por exemplo, você podia prender qualquer pessoa sem ter culpa formada, você não precisava fazer acareação de testemunha, tinha um monte de coisa meio básica hoje em dia, que na época nem existia. Vai existir quando o Dom Pedro assume como regente e começa a antecipar algumas dessas leis para a melhoria da população, do sistema de governo também. E aí, essa ideia dos brasileiros que vão achar que vão ser tratados em Portugal igual aos portugueses cai por terra quando, antes dos deputados do Sul e do Sudeste chegarem a tomar posse como deputados constitucionais em Lisboa, Portugal já começa a deliberar. Esses deputados portugueses, e principalmente os deputados do norte do Brasil, que chegaram primeiro, já começam a deliberar um monte de coisa que é basicamente um retrocesso para o Brasil. Então, fecha-se tribunais aqui, esvazia-se o poder de decisão do príncipe regente. É basicamente uma tentativa de recolonização do Brasil. E aí essas potências, esses elementos do Sul e do Sudeste se juntam ao Dom Pedro e começam a ideia de manter essa separação, não uma independência, mas uma autonomia do Brasil, tipo o Canadá com a Inglaterra hoje em dia. É o mesmo rei, ou a Austrália. É o mesmo rei, mas não manda, é só ligado pela coroa. E aí o José Bonifácio, por exemplo, tem essa ideia de manter esse Reino Unido sobre a coroa
do Dom João, mas com o príncipe regente determinando tudo aqui no Brasil. Só que isso, claro, não vai dar certo. O Dom Pedro ele vai tentar fazer as coisas que as cortes mandam, mas não tem como, porque os brasileiros entendem isso como um retrocesso, e os brasileiros não querem isso. E aí isso vai levar ao dia do fico, né, 9 de janeiro de 1822, quando o Dom Pedro rompe com as cortes, desobedece às cortes e resolve ficar no Brasil e não atender todas as exigências das cortes constitucionais portuguesas. Eu brinco que o fico da Leopoldina é muito anterior ao fico do Dom Pedro. Enquanto o Dom Pedro ainda está com medo, mas se eu fizer isso que as elites locais querem, Portugal vai me tirar o trono de Portugal. E a Leopoldina já está vendo que o trono de Portugal já está bem longe de qualquer... Nem o pai dele, que chegou em Portugal e notou que não governa mais nada, parece ter muito poder de decisão, né? Então, a Leopoldina começa a perceber, muito antes do marido, que o ideal é assim, entre perder a herança futura de um trono em Portugal, era melhor manter o que eles tinham aqui na mão, que era o trono do Brasil, que estava sendo oferecido basicamente de bandeja, se eles quisessem. E aí, isso não sou eu que estou inventando, isso aí são cartas que ela escreve para o secretário dela, onde a gente percebe que o tempo todo ela está costurando por detrás do marido. Então, ela vai dando informações para esses grupos políticos do que o Dom Pedro estava pensando. Então, por exemplo, ela escreve, na véspera do fico, ela manda uma mensagem falando assim, nossa, eu achei hoje que ele está mais propenso a realmente ficar do que anteriormente, mas desde que ele possa escolher os seus próprios ministros. Então, ela vai dando dicas até onde que, né, negociando por detrás. Ela manda, por exemplo, cartas para pessoas querendo ver o que vai ser afixado, os panfletos que vão ser afixados nas ruas para a população. Quer dizer, ela está não manipulando, ela está urdindo essa autonomia brasileira o tempo todo. E aí, realmente, isso acontece, né? Em 9 de janeiro tem o dia do fico, ele decide ficar, consegue ele mesmo nomear, como ela tinha predito que ele ficaria se ele pudesse nomear os seus próprios ministros. Só que você tem um contraponto, você tem uma revolta no Rio de Janeiro, no dia 11, que é a revolta do general Avilés, que quer embarcar de qualquer jeito, na força, os príncipes para Portugal, como era a determinação das cortes. Isso não vai acontecer. Tem um levante no Rio de Janeiro contra o general Avilés e os portugueses. O Dom Pedro ele parte de madrugada para ver se no Jardim Botânico ficava a fábrica de pólvora e as armas ficavam, o trem de artilharia, como era chamado, ficava onde hoje é o Museu Nacional, perto do Santos Dumont. Então, era separado a pólvora das armas. E aí os portugueses têm as armas, mas a pólvora está na mão dos brasileiros. Então, acaba não tendo uma grande... Não tem um enfrentamento. Os brasileiros ficam do lado e alguns portugueses também mudam de lado e ficam do lado do Dom Pedro. E o Dom Pedro, enquanto está tendo toda essa movimentação no centro do Rio, ele manda a Leopoldina e os filhos para a fazenda de Santa Cruz. E lá em Santa Cruz, essa viagem é traumática para o menino, para o Dom João Carlos, que era o herdeiro do trono. E ele vai morrer poucos dias depois. Oi? O Daí me lembrou Você sabe o que eu estou falando. Ele tinha epilepsia, e isso acaba... Ele pega insolação, então... E era um bebê, tinha 1 ano e pouco. E ele acaba falecendo. É engraçado, porque tanto ela quanto ele, tanto Dom Pedro quanto a Leopoldina, qualquer dúvida que eles tinham, depois da morte dessa criança, eles viram brasileiros. Sabe, assim, eles vestem mesmo a camisa do Brasil. Mas antes disso, o que acontece? Antes da morte dele, antes do que eu estou falando. Quando a Leopoldina vai para Santa Cruz, ela é a primeira a receber o José Bonifácio, que está vindo de São Paulo, está indo de São Paulo para o Rio de Janeiro, entregar uma petição dos paulistas para esse fico, é uma ratificação do fico do Dom Pedro.
E ela recebe o José Bonifácio em Mangaratiba, acho que é, e ela está grávida, e ela faz questão de levar as crianças, principalmente a Maria da Glória, que já é maior, fala assim, são todos brasileirinhos, eu estou esperando o próximo. Né? Tipo, é mais ou menos o que a bisavó dela, Maria Teresa, fez com os húngaros quando estava tentando se manter no trono do Sacro Império Romano-Germânico. Ela meio que dá se mostra, né, ao lado da causa para ser inserida dentro dela, e aí acaba virando uma líder. O José Bonifácio e ela vão ter uma grande ligação na questão desse espírito científico, né, dessa questão principalmente da mineralogia, e vão trabalhar muito bem juntos, principalmente nas questões de relações externas. O Dom Pedro, ele vai enfrentar várias revoltas, porque assim, tanto São Paulo quanto Minas acaba tendo levantes contra essas decisões da corte dele, etc. Então ele vai primeiro para Minas, tem uma revolta em Minas, ele pacifica Minas, volta para o Rio de Janeiro, e aí em agosto de 22 ele parte para São Paulo para pacificar São Paulo e para instituir novas eleições para governador. Nessa ida dele para São Paulo, ele nomeia ela como princesa regente no lugar dele. E isso era uma coisa, quando o pai dele, o Dom João, parte do Brasil, o decreto que nomeia o Dom Pedro como príncipe regente também permitia que ele nomeasse a esposa como princesa regente caso ele não tivesse na corte ou tivesse doente, etc. E aí, então, ele nomeia ela no dia 13, de novo, a data, 13 de agosto de 1822, e parte para São Paulo. E em 22 de agosto, ela vai chegar no Rio de Janeiro um navio chamado Três Corações, que traz notícias de Portugal. Então, o príncipe tem que cumprir, o fico é totalmente descartado, o príncipe e ela têm que voltar para ir de volta para a Europa. Tudo que foi determinado de janeiro de 22 até a chegada das ordens de Portugal são canceladas pelas cortes portuguesas. Tem que fechar os tribunais que as cortes tinham pedido, então tem que voltar a esse processo de recolonização. E aí esse quadro que eu falei que eu preferia aquele primeiro. Aqui ela está chefiando o Conselho de Estado em 2 de setembro de 1822. Esse Conselho de Estado foi importantíssimo. Ela não tinha o papel de executiva, era um papel deliberativo. Então, esse Conselho de Estado reunido, sob a chefia dela, em 2 de setembro de 1822, é que vai aconselhar o Dom Pedro a efetivamente proclamar a separação entre Portugal e Brasil. E aí ela está sentada, todos os homens estão voltados a atenção a ela, e a gente tem relatos do que aconteceu. A gente tem um relato do conselheiro Drummond, que estava presente nesse Conselho de Estado, aonde ele viu a carta que ela escreve para o Dom Pedro: o pomo está maduro, colhei-o já antes que apodreça, uma das mentes mais poderosas da Europa, que era o José Bonifácio, está do seu lado, o Brasil será um grande país com você e esses ministros governando, essa separação tem que ser feita. Tem uma outra carta anterior que ela fala assim: você me disse o que ia fazer em São Paulo, fazei-o logo. Você não falou que separa logo isso. E aí aí a carta mais bonitinha, né, mais protocolar que ela manda, quando o conselheiro Drummond lê, ele tece um monte de elogios para ela sobre essa carta. E aí ela fala: não, o meu trabalho não é digno de nota, né, não querendo chamar tanta atenção para si. E aí ele vai falar para o José Bonifácio, que leu a carta. Aí o José Bonifácio vira para o conselheiro Drummond e fala assim: meu amigo, ele devia ser ela. Tipo, era melhor que o príncipe. Tipo, se o príncipe fosse ela, já estava tudo resolvido, já fazia tempo, entendeu? O Dom Pedro que era mais lento.
E aí, então, tem essa importante deliberação, essa importante reunião deliberativa, que é um quadro que hoje está no Museu Histórico Nacional, lá no Rio de Janeiro, e foi pintado por uma mulher. E é o primeiro quadro que é uma primeira cena histórica pintada por uma mulher e tendo uma mulher como protagonista. A pintora é a Georgina Albuquerque, uma pintora nascida em Taubaté, no interior de São Paulo. E a gente tem a coroação, então a gente segue aí o fluxo, né? Ela não é coroada, aqui a gente tem uma pintura do Debré, que mostra a coroação na igreja, na capela, antiga Capela Real, depois Capela Imperial, Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé, e atrás do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. E a gente vê ela lá no alto, na tribuna, olhando para o Dom Pedro no trono. Do lado dela está Maria da Glória, que é como morreu o Dom João Carlos, a Dona Maria da Glória vira princesa herdeira do Brasil, futuramente ela vai ser a Maria II de Portugal. E a gente tem na coleção da Fundação Maria Luísa Oscar Americano essa miniatura com o mesmo tocado, as mesmas peças de vestimenta dela como imperatriz. Ela engorda bastante aqui no Brasil. Ela incha por causa do calor, né, que ela não está acostumada à comida, que ela reclama que a comida portuguesa é mais engordurada, então ela tem diversos problemas. Também outra coisa, a gente nunca vê ela, magra como a gente vê nas pinturas na Europa, porque aqui ela passou grávida direto. Todos os anos que ela teve aqui, ela estava grávida. Então ela estava inchada porque ela estava grávida, ou ela estava inchada porque ela acabou de parir, né? E assim, e às vezes assim, era na sequência. Era uma vez por ano, todo ano essa mulher estava grávida. E assim, a gente não tem todos os filhos, mas tem registro dos abortos. Então, o tempo que ela passou aqui, ela passou grávida. Ela abortou 2 vezes antes de ter a Maria da Glória. Aí, depois, é bem complicado. São 3 abortos, se não me engano, fora os filhos. E aí, nesse período, é interessante porque o Dom Pedro ele mostra, em vários momentos, o reconhecimento a ela. Então, o primeiro aniversário do 7 de setembro, que é em 1823, né, vai fazer um ano, quando vai ter uma parada militar, ele se coloca na frente do exército para ela passar em revista, inclusive ele como imperador, né, como se fosse o exército dela e não dele. Ele faz umas coisas fofas, principalmente na frente dos outros, né? Por trás ele já está com a Marquesa de Santos, a Domitila, desde 22 lá em São Paulo. Vai levar a Domitila para a corte, vai ter um caso durante 7 anos com a Domitila. Enfim, vai ser um inferno para Leopoldina. E ela também é muito... tem uma carta que ela escreve para o pai, ainda em 22, mentindo descaradamente, assim. Não, porque se a Europa tentar enfrentar o Brasil, né, porque o que eles têm medo? Que essa Santa Aliança, né, que Portugal era uma dos países envolvidos, mandasse exércitos para o Brasil, para invadir o Brasil e para retomar a coroa para Portugal. Então, ela mente descaradamente, ela fala do exército, que não existe ainda, da armada, que eles estão montando ainda, estão contratando o almirante Cochrane, que ainda está lá lutando pela libertação dos últimos bastiões espanhóis lá no Chile. Então, assim, estão contratando ainda mercenários para o exército brasileiro, mas ela mente descaradamente nessa carta em 22 para o pai. É muito engraçado. Assim, ela monta um cenário que quem estuda sabe que aquilo é tudo mentira, que é para meio que, não venha que a gente pega vocês, mas não ia pegar ninguém. Ela também, nessa época, ela começa a trabalhar para a vinda dos primeiros imigrantes germânicos para o Brasil. Quer dizer, já tinha alguns imigrantes germânicos aqui, já tem uma primeira tentativa ainda na época do Dom João, mas com ela vai ser isso retomado, porque fica é montado, inclusive, textos em alemão para vender o Brasil para esses
imigrantes falando sobre ela como uma imperatriz germânica. Então, isso ajuda a trazer esses alemães. E depois vai ser uma complicação, porque ela casa com o futuro rei de Portugal. Ela não casou com o futuro imperador do Brasil. Então, toda a questão do tratado de casamento com ela cai por terra. Ela não tem mais o que receber. Então, tem que ser feita uma nova tratativa dentro de um ambiente completamente ainda meio complicado, porque a gente não tem nenhuma constituição aqui no Brasil que fala um parlamento que funcione, a respeito da dotação, tanto do Dom Pedro quanto dela. E aí ela vai se endividar muito, ajudando esses germânicos que não deu muito certo aqui para eles no Brasil, e eles querem voltar para a Europa. E ela acaba se endividando muitas vezes para pagar essas passagens de volta. Não só com isso, ela vai se endividar com pagamento de criadagem, pagamento de aposentadorias, pagamento de tudo que uma imperatriz tinha que fazer, porque não tinha INSS na época, não tinha, quer dizer, tudo dependia da benesse imperial. Então, a manutenção de ordens, que ela era patronesse, obras de caridade, enfim. E ela vai passar por muito sufoco, principalmente com dinheiro. O Dom Pedro não era a pessoa mais fácil com o dinheiro, e ela não tinha uma dotação própria, então era tudo muito complicado. Aí, em 1825, ela nesse retrato de corpo inteiro, ela está grávida do futuro imperador Dom Pedro II. Então, em 1825, em dezembro, o Dom Pedro II vai nascer. Esse quadro está no Museu de Pernambuco, e esse camafeu está na Fundação Maria Luísa Oscar Americana. A gente tem basicamente 3 iconografias do Dom Pedro I bebê, essa é uma delas. É um camafeu pequenininho, aí está super ampliado, mas é lá da Fundação. E aí em 25, porque assim, parece que 22 resolveu tudo, o Dom Pedro levantou o braço, gritou independência ou morte, estava tudo certo. Não estava. A gente só vai ter guerra na Bahia, vai ter libertação, quer dizer, Piauí, Bahia, tá comemorando a independência agora esse ano, 23. Né? O Rio Grande do Norte, antigo Grão-Pará, tudo isso foi liberto em 23. Né? E a ligação entre Brasil e Portugal, ela só vai ser retomada em 25, quando o Dom João ele toma novamente o poder e consegue dar uma arrefeçada nas ideias constituintes, e ele mesmo consegue resolver por ele próprio a questão da independência, do reconhecimento da independência do Brasil. Quando Dom João ele toma pulso a questão do reconhecimento do Brasil, ele homenageia ela. Primeiro, ele vai escolhendo datas para as ações, todas referentes a ela. Então, o casamento é a data do nascimento dela, o dia que ela casa, que também é o aniversário dele, e o dia do santo do nome dela, São Leopoldo. Então, você vai vendo todos os passos que o Dom João toma para o reconhecimento do Brasil, é sempre louvando a Nora, é sempre achando datas que homenageariam a Dona Leopoldina nesse processo, que vai se encerrar em 25. Então, em 25, você tem essa grande apoteose. Portugal e Brasil não são mais inimigos, e você tem ela dando à luz a um menino, e aí você tem todas as nações reconhecendo o Brasil como independente logo após esse reconhecimento de Portugal, e a primeira, obviamente, é a Áustria, seguido da Inglaterra, a França e outras nações. Só que, o que acontece? Eu tinha brincado da futura Marquesa de Santos, mas isso é um problema sério com a Domitila e ela. A Marquesa de Santos era uma paulista que o Dom Pedro vai conhecer quando chega em São Paulo, em agosto de 22. Ele vai sendo guiado do Rio para São Paulo pelo irmão mais novo da Domitila.
A Domitila já era separada do marido, imagina ser separada naquela época, era um escândalo. Mais escândalo ainda era ele ter tentado matar a Domitila. Na verdade, o marido da Domitila tentou matar ela, não por traição, nada disso, o que era normal na época. Pelo Código Filipino, você podia matar a mulher se pegasse ela traindo. Mas porque ele perdia muito dinheiro com o jogo, ele tinha terras em Minas Gerais que, por casamento, também eram dela, e ele falsifica a assinatura dela e tenta matar ela. E aí, como ele é pego e ela não morre, ele inventa uma história de que ela traía ele. Só que ele não consegue provar, ele vai preso para o Rio de Janeiro. E aí, nessa situação, o pai dele era uma pessoa muito rica em Minas Gerais. Eles tinham minas de ouro na Serra de Barão de Cocais, o que é hoje Barão de Cocais. E esse mineiro, ele faz de tudo para tirar os filhos, os netos, que estão sendo criados pela Domitila. Então, essa primeira aproximação entre o Dom Pedro e ela é para rever isso, né? Para ela ficar com os filhos e tentar ver se consegue se separar, porque pela igreja era permitido a separação de corpos, né? O tal do desquite. E ele leva a Domitila para morar no Rio de Janeiro, e aos poucos, cada vez mais, a influência dela vai aumentando, a ponto de a Domitila conseguir nomear, às vezes, algumas pessoas para certos cargos e a imperatriz não. E isso, claro, vai pesando na vida da Leopoldina, e ela vai entrar numa depressão muito grande, principalmente no começo de 1826, quando eles vão para a Bahia, o Dom Pedro e a Leopoldina, eles vão para a Bahia em janeiro de 26, e a Domitila vai junto. E aí fica aquela coisa, existiam charges, sátiras, que o Dom Pedro estava levando a mulher para esconder a amante, para disfarçar a amante. Na verdade, ele estava levando ele queria viajar com a amante, não com a mulher. E aí, assim, é bem depressiva essa viagem, ela volta pior, ela já estava com depressão, ela volta bem pior. Ela escreve sobre essa depressão que ela está passando. E aí, em outubro, ela começa a ficar bem pior, porque, além da depressão, ela contrai febre tifoide. Ela foi algum alimento contaminado, isso já é certo, por exame no meu livro sobre o Dom Pedro, a última versão, tem um laudo que foi feito por um médico português em cima dos atestados médicos da época da Leopoldina, então é certo que tenha sido o falecimento dela, o óbito dela em 1826, no final de 26, foi por febre tifoide. E ela estava de novo agora como imperatriz regente, porque o Dom Pedro ele vai para o sul, ele parte para o sul, porque está na Guerra da Cisplatina, e ela assume o poder pela última vez quando ele parte para o sul. E aí ela vai falecer em dezembro de 26. Dezembro é o nascimento do Dom Pedro. Ah, não, é isso mesmo. É porque o nascimento, o primeiro aniversário dele é cancelado, porque ela está doente. Então ela morre no final de 26. Acho que 26 de dezembro, estou tentando lembrar a data. E é uma comoção no Rio de Janeiro. Assim, a gente vê pelos relatos, principalmente dos estrangeiros no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro para. E assim, tem umas descrições, umas partes descritivas muito interessantes, que falam assim, as irmandades foram em peso para fora, para fazer procissões. Todo mundo corre para o Palácio de São Cristóvão para ver os últimos boletins médicos. Ela é muito sentido essa perda. A população do Rio de Janeiro, ela sente muito essa perda. E ela viveu realmente um luto. Os despachos diplomáticos, principalmente do embaixador da França, fala que realmente não é uma coisa hipócrita, não parece uma coisa fingida, porque as pessoas estão na rua chorando. Os negros falam, a Maria Graham
guarda, retrata isso. Ela fala que os negros, os escravizados falavam, nossa mãe morreu. Então, era um peso muito grande essa figura, e que acabou sendo apagada ao longo de muitos anos, mas não naquela época. Quando a gente volta para esses relatos, e a gente volta principalmente para os sermões que foram dados, tanto quando ela morre, quando ela é sepultada, e um mês depois, que é quando Dom Pedro volta, e aí é feito novas missas, né? A gente vê pelos sermões, pelas homilias, que muitos desses padres eram maçons e participaram do processo de independência, e a gente percebe a importância dela nesse processo, porque eles falam disso nos sermões, da participação da Imperatriz nesse processo da nossa independência. Ao longo da trajetória dela, né, como eu falei, a memória dela acaba sofrendo esse apagamento, que, como eu disse, né, a mulher pública, né, como é que vai justificar uma imperatriz que se meteu com política, quando a gente só vai poder, as mulheres só vão poder votar na década de 30, aqui no Brasil, para nível nacional, né, em 26, na década de 20 você já tem algumas mulheres locais votando. E aí é essa história que eu tinha para contar para vocês hoje. Muito obrigado. Gente, obrigada. A gente realmente ficou aqui apreciando essa fala, que foi muito além da dona Leopoldina, né? Soubemos muito aí da história do Brasil, e isso só nos traz assim uma alegria muito grande em ter essa história resgatada, especialmente no mês de março, que é o mês das mulheres, sem dúvida uma mulher essencial. Eu peço desculpas à plateia, realmente a gente não vai abrir para perguntas nesse momento, porque o Paulo ainda vai dar autógrafos e vai conversar, mas ele vai estar aqui conosco, caso tenha alguma dúvida que vocês julguem necessário esclarecer, ele está à disposição. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Esse primeiro semestre, aliás, vai ser bem intenso na nossa programação cultural. No dia 27 de abril, a gente tem uma palestra aqui com a Aliana Leão, e o título é Por que ler Shakespeare? É esse ainda. E vale a pena estar, vão estar conosco outras pessoas que entendem muito do tema para um bate-papo mesmo, e eu convido todos vocês para estarem aqui conosco. E a gente está iniciando agora a programação da nossa festa literária, que vai acontecer em maio, e vai ser 2 meses, vamos ter 2 meses muito intensos na nossa programação cultural, a gente espera todos vocês. Muito obrigada, boa noite.